Aula 9, parte 4. Então, aqui nós vamos estudar o estudo do sinal da função do primeiro grau. Se eu estou falando da função, eu estou falando de f de x. E se eu estou falando de f de x, eu estou falando de y. Então, eu quero saber qual é o sinal do y para uma função de primeiro grau. Então, primeiro eu preciso encontrar a raiz, que é o zero da função, né? Então, denomina-se zero ou raiz da função quando essa função aqui for zero. Ou seja, eu tenho zero, que é igual a x mais b, né? O valor de x, ou seja, quem é a raiz? É saber qual é o valor de x que anula a função. Ou seja, quando eu digo que y é igual a zero, qual é o valor de x? É isso que... E x é dito a raiz ou zero da função. Então, são coisas que vocês já sabem. O que está acontecendo aqui é uma nova nomenclatura, é uma nova maneira de se conversar e ampliar a linguagem matemática. Então, diz assim, calcular o zero da função f de x é igual a menos 3x mais 5. Ora, calcular o zero é tornar o y igual a zero. Logo, eu tenho que 3x mais 5, que é igual a y, eu faço esse y ser zero. Então, eu tenho menos 3, que é igual a menos 5. Eu multiplico os dois lados da igualdade por menos 1. Por quê? Porque aqui nós temos um sinal negativo junto da incógnita, né? Então, é interessante não, é obrigatório multiplicar por menos 1. Então, eu tenho, multiplicando por menos 1, eu vou mudar o sinal dos dois lados da igualdade. Logo, 3x é igual a 5. E x vai ser, então, igual a 5 terços. Está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, resposta. Zero da função de f de x, né? Então, quando o y for zero, o meu x vale 5 terços. Então, na realidade, eu vou ter esse par ordenado aqui, ó. 5 terços para x e 0 para y, tá? E a interpretação geométrica disso? Ora, eu sei que, então, eu já tenho aquele par ordenado aqui, né? Então, no caso, se eu tivesse que fazer a interpretação geométrica desta função, mas eu vou colocar aqui uma mais fácil. Então, nós vamos fazer uma interpretação geométrica de uma outra função, certo? Então, quando o x é zero, por isso que eu insisti nesses pontos 0 para x e 0 para y. Então, o meu ponto aqui, quando x é 0, 0 menos 2, menos 2. Então, eu tenho par ordenado 0 com menos 2. E aqui é que está, nesse segundo parzinho, o zero da nossa função. Quando é y é 0, eu tenho que x menos 2 vale 0, né? Porque aqui é o valor de y. Então, x vai ser igual a 2. Tá? E boto ali no lugar do x igual a 2. Então, eu tenho par ordenado 2 com 0. Esse cara aqui, este ponto, é a raiz da função, ou seja, a raiz é o valor de x. Colocando aqui no gráfico, eu tenho, aqui é o menos 2, ó, que não tá aparecendo. Então, aqui no gráfico, eu tenho que o zero da função é justamente o par ordenado 2 com 0. Então, o zero da função é igual a x igual a 2. Eu aponto o valor de x. Observando o gráfico, verificamos que a f de x vale 0 para o x igual a 2. E essa é a nossa resposta, tá? Bom, continuando. Como eu quero agora fazer o estudo do sinal de uma função, eu vou lembrar vocês os sinais aqui, que tá lá atrás, talvez muitos de vocês não lembrem mais, eu sei, por isso que eu coloquei aqui esses símbolozinhos, né, para aqueles que não lembram mais. Então, aqui A significa A diferente de B, A menor do que B, A menor igual que B, A maior que B e A maior igual que B, tá? Por quê? Porque nós vamos fazer agora o estudo do sinal da função. Eu quero saber quando o y é negativo, porque dizer y menor do que 0, todo mundo que é menor do que 0 é negativo. Então,
Para quais x o y é negativo, né? Então, eu quero saber o sinal da função, basta saber o sinal de y mesmo. Então, y é negativo, quando que y vale zero e em que momento no gráfico o y é positivo. É isso que eu quero saber. Então, aqui eu fiz uma atividade que ela já está pronta. Então, dada a função 2x menos 4, determinar os valores reais de x para os quais o f de x é igual a zero, ou seja, quando que y é zero? F de x é maior do que zero, significa y é positivo, e quando que y é negativo. Então, resolução. Então, quando o f de x é zero, eu tenho que aquela expressãozinha ali vale zero, né? Então, 2x menos 4 é igual a zero, 2x vai ser igual a 4, x igual a 4 meios e x vale 2. Resposta: y é zero para x igual a 2. Quando é que o y é positivo? Quando f de x é positivo é quando y é positivo. Então, 2x menos 4 é maior do que zero, porque isso aqui tem que ser positivo, né? Então, isso significa que 2x é maior que 4x, x vai ser maior que 4 meios e x vai ser maior do que 2. Então, meus y são todos positivos quando o x for maior do que 2. Então, a raiz é 2, né? A raiz, ou zero da função é 2. Quando for maior que zero, eu tenho x maior do que 2, à direita do 2, porque todo mundo à direita do 2 é maior do que 2. E f de x, então, é negativo, significa y menor do que zero, y é negativo. Coloco o valor de y aqui, ó, substituindo. 2x menos 4 é menor do que zero, 2x menor que 4, e x vai ser menor do que 2. Resposta: y é negativo para x menor que 2. E daí, finalmente, aqui nós temos o gráfico, ó. Eu fiz o gráfico para vocês, que geometricamente, o que nós temos? Os pontos da reta têm ordenada positiva. Quem é a ordenada? É o valor de y, porque eu tenho par ordenado x e y. O x eu chamo de abscissa e o y eu chamo de ordenada. Então, o que significa isso? Dizer que à direita do 2, a gente viu que os y é positivo. É verdade, ó. O meu ponto aqui, ó, aqui é o zero da função, certo? Então, aqui 2 é o zero da função, tá? E aqui, ó, de que jeito eu vou descobrir? Eu saio de um x à direita do 2, bato na minha função e vou ver o sinal de y. É positivo. Saio do x, bato na minha função e vou ver a imagem desse ponto. Y é positivo. Então, todos os y à direita do zero, para descrever a direita do 2, são positivos à direita do 2. O zero está aqui. Quando eu saio para ver qual é o ponto que perfazem a minha reta, eu vou sair de um valor de x aqui, bato na minha função e olho o sinal de y. Y é negativo. Y é negativo. Y é negativo. Y é negativo. Então, à esquerda do 2, essa achurada aqui é sempre junto da reta x, ó, entre a minha reta e o eixo do x. Daí eu vou desenhar aqui, eu vou achurar essa parte que implica que o y é positivo. E da mesma forma como nós vimos, à esquerda do 2, entre o eixo do x e a reta, eu vou até o zero, tomo o eixo do x, vou até o zero, e para baixo aqui, ó, os y estão todos negativos, tá? E aqui são todos positivos. Logo, a resposta fica assim: f de x é igual a zero, ou seja, o zero da função é o x igual a 2.
os meus y são positivos, que é maior do que zero, positivo, para x maior do que 2, isto é. E daí a maioria dos livros nos trazem esse tipo de resposta. F de x é positivo para todos os x que pertencem aos reais, desde que eles sejam maiores do que 2. E a mesma coisa quando é negativo, ó. Y é menor do que zero, quando está à esquerda do 2, quando o x estiver à esquerda do 2, isto é, eu tenho que meu y é negativo para todos os x reais, desde que ele seja menor do que 2. E com isso nós concluímos o nosso encontro da aula 9.